R$ 12,38. É isso que sobrou de cada R$ 100 que você guardou há 30 anos. O resto evaporou, não foi roubado, não sumiu em uma crise. Foi sistematicamente transferido para outros bolsos enquanto você trabalhava, economizava e pagava contas. Entre julho de 1994 e maio de 2024, o real brasileiro acumulou 708% de inflação. Traduzindo, para comprar hoje o que custava R$ 100 na criação da moeda, você precisa de R$ 808. Ou visto de outro ângulo, o real perdeu 87,62% do seu valor em 3 décadas. Esse não é um acidente econômico. É um mecanismo planejado de transferência silenciosa de riqueza. Aquela sensação sufocante que você tem quando olha ao supermercado e percebe que o salário não rende mais como antes, não é impressão sua. Não é falta de disciplina financeira. É o resultado de um sistema monetário projetado para esvaziar o poder de compra de quem trabalha e transferir esse valor para quem controla a criação de dinheiro. A pergunta que o brasileiro médio nunca faz é: como minha moeda pode perder tanto valor em um país que não está em guerra, não sofreu invasão estrangeira e tem uma das maiores economias do mundo? A resposta está enterrada nos porões do sistema financeiro, e ela vai te deixar furioso. Você acha que esse fenômeno afeta só produtos caros ou supérfluos? Não. Ele está no seu prato. Em 1994, um pacote de 5 quilos de arroz custava em média R$ 15. Hoje custa R$ 54. O pão francês saiu de 20 centavos para R$ 1,20. O quilo da carne que custava R$ 12 agora custa 55. Seu salário subiu na mesma proporção? Claro que não. O Plano Real de 1994 foi vendido como a solução definitiva para o caos monetário brasileiro. Depois de 5 trocas de moeda em 10 anos e inflação que chegou a 2.476% ao ano em 1993, o país finalmente teria estabilidade. E funcionou por um tempo. A inflação caiu de mais de 40% ao mês para menos de 10% ao ano. Brasileiros voltaram a fazer planos. Mas o mecanismo que corrói moedas nunca foi desligado, apenas trocou de velocidade. E nos últimos 30 anos, operou sem parar. Aqui está o número que ninguém te mostra. Desde a criação do real até 2024, o governo brasileiro expandiu drasticamente a quantidade de dinheiro em circulação. Enquanto em 2021 a base monetária era de 409 bilhões de reais, em 2024 o M1, dinheiro disponível na economia, chegou a 708 bilhões. Isso é 73% de aumento em apenas 3 anos. Cada real novo criado dilui o valor de todos os reais que já existiam na sua carteira. É como se você tivesse 10 fatias de um bolo. De repente alguém corta o bolo em 20 fatias. Você continua com 10 fatias, mas agora elas são menores. O bolo não cresceu. Sua parte encolheu. E aqui entra o truque mais perverso do sistema. Quem recebe o dinheiro novo primeiro ganha. Quem recebe por último perde. Quando o Banco Central injeta dinheiro novo na economia, ele vai primeiro para bancos e grandes empresas através de operações de crédito e títulos públicos. Essas instituições usam esse dinheiro fresco para comprar ativos, expandir negócios e proteger patrimônio antes que os preços subam. Quando o dinheiro finalmente chega ao trabalhador comum, meses depois, via salário ou benefício social, os preços já aumentaram. O poder de compra já evaporou. É por isso que você sente que está correndo cada vez mais rápido para ficar no mesmo lugar. Não é falta de esforço. É um sistema onde a impressora de dinheiro está mais perto de alguns do que de outros. Preste atenção neste exemplo concreto. Em 2020, durante a pandemia, o governo brasileiro emitiu 293 bilhões de reais em auxílio emergencial. Foi a maior expansão monetária concentrada da história recente do país. O dinheiro chegou rápido à conta de 68 milhões de brasileiros. Mas o que aconteceu depois? Os preços explodiram. Entre 2020 e 2021, o arroz subiu 70%. O feijão ficou 63% mais caro. O óleo de soja mais que dobrou de preço, aumento de 121%.
O botijão de gás, que custava R$ 60, passou para 85, alta de 42%. O auxílio colocou 300 ou 600 reais na mão de milhões de famílias, mas a inflação que veio em seguida tirou de volta esse valor e mais um pouco. Quem tinha patrimônio em imóveis, ações ou dólar se protegeu. Quem dependia só do salário em reais viu tudo evaporar. Sempre a mesma dinâmica. Quem entende o jogo se protege. Quem não entende, paga a conta. Mas espere, se imprimir dinheiro gera inflação que corrói salários, por que governos continuam fazendo isso? A resposta está na dívida pública brasileira. Em 2024, a dívida federal fechou em 7 trilhões e 316 bilhões de reais. Isso é 76% de tudo que o Brasil produz em um ano inteiro. Quem detém esses títulos da dívida? Bancos, fundos de investimento, investidores estrangeiros. Eles recebem juros mensais dessas aplicações, e o custo médio dessa dívida em 2024 foi de 11,80% ao ano. Fazendo as contas, o governo paga mais de 800 bilhões de reais por ano só em juros. Para pagar essa conta gigantesca, o governo precisa arrecadar impostos ou emitir mais dívida. E quando a arrecadação não basta, o que é quase sempre, ele expande a base monetária através do Banco Central. É um ciclo autossustentável, onde a dívida nunca termina, apenas cresce. E cada rodada desse ciclo dilui ainda mais o poder de compra do real. Agora observe esta camada mais profunda. O Brasil hoje mantém 330 bilhões de dólares em reservas internacionais. Parece muito. Mas essas reservas são o último dique de proteção contra o colapso total do real. Se uma crise de confiança atingir a moeda brasileira, como aconteceu na Turquia, na Argentina, no Líbano, investidores estrangeiros podem retirar capital rapidamente. O Banco Central seria forçado a queimar essas reservas, vendendo dólares para segurar o câmbio. E quando as reservas acabam, a moeda despenca. Foi exatamente isso que aconteceu em dezembro de 2024. O dólar disparou acima de R$ 6 e o Banco Central vendeu 20 bilhões de dólares das reservas em apenas um mês. As reservas caíram 7,1% no ano. Se esse ritmo continuar, em menos de 3 anos, o Brasil fica sem colchão de proteção. E quando isso acontece, tudo que você economizou em reais pode valer metade de uma hora para outra. Não é teoria, é história recente. Em 1999, o Brasil perdeu 47% do valor do real em poucas semanas, quando as reservas não conseguiram segurar o câmbio. Salários viraram pó. Produtos importados ficaram inacessíveis. Quem tinha dívida em dólar quebrou. Mas aqui está a parte que quase ninguém conecta. Esse sistema não é exclusividade brasileira. É um padrão global que começou em agosto de 1971, quando Richard Nixon desconectou o dólar do ouro. A partir daquele momento, todas as moedas do mundo se tornaram ficções administradas por bancos centrais. Não há lastro físico, não há limite natural. Apenas decisões políticas sobre quanto dinheiro imprimir. O Brasil apenas acelerou o processo. Enquanto o dólar perdeu 86% do poder de compra desde 1971, o real perdeu 87% em apenas 30 anos. A velocidade é diferente. O mecanismo é idêntico. Expansão monetária contínua, transferência silenciosa de riqueza, corrosão do poder de compra. E tem mais uma armadilha invisível. A maioria dos brasileiros não tem como se proteger desse risco. Investir em dólar, ouro ou ativos estrangeiros exige conhecimento técnico, capital inicial e acesso a plataformas financeiras sofisticadas. Os mais ricos diversificam, abrem contas fora, compram imóveis em Miami. Os mais pobres ficam totalmente expostos ao real e pagam o preço mais alto quando a moeda se desvaloriza. É por isso que desigualdade aumenta durante crises monetárias. Não é coincidência. É projeto estrutural. Quem controla ativos reais se protege. Quem depende de salário em moeda fiduciária vê patrimônio evaporar. E o mecanismo continua operando agora, enquanto você lê isso. Então, voltamos à pergunta original. Para onde foi o dinheiro que você perdeu? A resposta é brutalmente simples.
foi transferido para quem chegou primeiro na fila da impressora. Para quem tinha acesso ao crédito barato antes dos preços subirem. Para quem entendeu que moeda moderna é jogo de cadeiras musicais, onde quem senta primeiro fica com a cadeira de verdade. O sistema monetário global não é neutro, não é técnico, não é inevitável. É uma escolha repetida década após década que beneficia quem está próximo da criação de dinheiro e penaliza quem está longe. Enquanto você trabalha mais horas para comprar as mesmas coisas, alguém está recebendo dinheiro recém-criado sem trabalhar um minuto a mais. O colapso do real não é uma catástrofe futura. É um processo contínuo que começou há 30 anos e nunca parou. Silencioso para quem não sabe onde olhar. Óbvio para quem entende as regras. E a maior habilidade do sistema é fazer você acreditar que o problema está em você. Que você não se esforçou o suficiente, não economizou direito, não planejou bem. Mas a verdade é que você está jogando um jogo onde as regras mudam sem aviso e as cartas foram marcadas antes de você sentar à mesa. E a única pergunta que resta é: quanto tempo mais essa ilusão pode durar antes que a conta chegue para todos?